Seja bem-vindo ao canal Cristo Vive em Mim. Hoje vamos contar a história do apóstolo Paulo, que é uma das figuras mais fascinantes do Novo Testamento. Um homem que passou de perseguidor dos cristãos a um dos maiores defensores da fé em Cristo. Sua história é marcada por uma transformação radical e pela missão incansável de espalhar o Evangelho. Hoje vamos mergulhar nessa jornada e refletir sobre o que podemos aprender com a vida e as palavras de Paulo. Paulo, que originalmente se chamava Saulo, era um judeu dedicado e um estudioso da lei. Ele cresceu na cidade de Tarso, uma grande metrópole da época, e foi educado de acordo com as tradições religiosas de Israel. Saulo era um fariseu, zeloso em proteger a fé e as tradições judaicas, o que o levou a perseguir severamente os cristãos. Ele acreditava que, ao perseguir os seguidores de Jesus, estava servindo a Deus. Mas tudo mudou quando ele teve um encontro direto com Jesus na estrada para Damasco. Em Atos, capítulo 9, vemos o momento em que uma luz intensa o envolve, e ele ouve uma voz dizendo: "Saulo, Saulo, por que me persegues?" Era o próprio Jesus falando com ele. E ali, no chão, Saulo percebeu que estava lutando contra Deus, e não ao lado dele. Esse encontro transformou sua vida completamente. Ele ficou temporariamente cego, e após 3 dias de reflexão e arrependimento, Ananias, um discípulo, foi enviado para restaurar sua visão e batizá-lo. A partir daquele momento, Saulo passou a se chamar Paulo e se tornou um homem novo. Em vez de perseguir os cristãos, ele se tornou um deles e iniciou sua jornada como apóstolo de Cristo. Paulo se dedicou a pregar o Evangelho para os gentios, aqueles que não faziam parte do povo judeu. Ele viajou incansavelmente por diversas regiões, enfrentando perigos, prisões e até naufrágios, tudo para espalhar a mensagem de Jesus. A história de Paulo nos ensina algo muito importante. Ninguém está além do alcance do amor e do perdão de Deus. Se Deus pode transformar a vida de um perseguidor implacável como Saulo em um dos maiores defensores da fé cristã, então Ele também pode transformar a nossa vida, não importa quem somos ou o que fizemos. Essa é uma mensagem de esperança e de renovação. Paulo também é um exemplo poderoso de resiliência e coragem. Ele enfrentou inúmeras dificuldades, foi preso, apedrejado, passou fome e frio, e ainda assim, não desistiu de sua missão. Em sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13, ele nos dá uma lição de força e dependência em Deus ao dizer: "Tudo posso naquele que me fortalece." Esse versículo resume bem a determinação de Paulo em cumprir o chamado de Deus, independentemente das circunstâncias. Além disso, Paulo nos mostra a importância da graça de Deus. Em uma de suas cartas, ele fala sobre um espinho na carne, um problema que o afligia e que ele pediu a Deus para remover. Mas a resposta de Deus foi: "Minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Aqui, Paulo nos ensina que a graça de Deus é suficiente e que muitas vezes é através das nossas fraquezas que ele se manifesta com maior força. A vida de Paulo é uma verdadeira inspiração para todos nós. Ele nos mostra que, independentemente do nosso passado ou das nossas falhas, podemos encontrar um novo propósito e uma nova identidade em Cristo. Ele também nos ensina sobre a importância de perseverar, mesmo quando enfrentamos dificuldades, e sobre a suficiência da graça de Deus em cada situação. Hoje, que possamos olhar para o exemplo de Paulo e lembrar que Deus pode nos transformar, nos fortalecer e nos usar de maneira poderosa para cumprir seus planos. Se Ele fez isso com Paulo, Ele também pode fazer conosco.